Saudações, você está no JCB All Motor Podcast, eu sou o Jade e hoje nós vamos falar sobre o Bianco. Um pouquinho sobre da onde ele veio, como ele foi construído, qual era a proposta do Bianco. Para pessoas que queiram restaurar algum e tem alguma dificuldade ou até mesmo por curiosidade, tá? A gente vai estar falando sobre isso, ok? Em primeiro lugar, da onde veio o Bianco? Onde ele nasceu? O Bianco ele é derivado do Fúria. Quem era o Fúria? O Fúria era um carro de competição das décadas de 60 e 70, né? Ele foi produzido no Brasil, ele usou várias motorizações, todas elas traseiro central. Ele usou desde o motor Fenemé, do motor BMW, do motor Chevrolet, o Alfa 250, até onde consta os dados, né? O projeto inicial do Bianco, então, ele nasceu depois do Fúria. Ele foi basicamente uma cópia, apesar de que o Fúria era monoposto. O Bianco já veio para 2 lugares, era um carro de rua. E como se fazia esse carro na década de 70? Alguma montadora teria que fornecer os componentes mecânicos. Não foi difícil definir pela Volkswagen. Então o Bianco usava a motorização Volkswagen, desde chassi, câmbio, suspensão, todos eles derivados do Fusca. O chassi, ele usava o chassi sem corte, no tamanho padrão. O câmbio 1600, do Fusca 1600. Não era o câmbio mais longo. O motor era com 2 carburadores, nada de especial. Entregava a potência que se tinha na época, né? Pela sua aerodinâmica, ele conseguia desenvolver um pouco mais, mas não muito acima dentro do esperado. As rodas que o Bianco usava na época foram feitas e desenhadas pelo Tony, desenvolvidas, são rodas exclusivas. 8 polegadas, 13 por 8, né? 13 polegadas de diâmetro por 8 de largura. Todas elas iguais e únicas para o modelo. Não existiu Bianco com outro modelo de roda saindo e nem outro carro com as rodas que o Bianco usava. Os pneus ele usava na medida 185/70/13, salvo o step. O step dele é uma roda original da Brasília, aro 14, e usava um pneu diagonal. As lanternas também eram exclusivas dele, né? Foram feitas para o carro a partir do modelo da lanterna da Ferrari Dino 69, que é a mesma, salvo a do Bianco tá com os caracteres Bianco, né? Tá escrito Bianco. Então, no interior do Bianco ele usava assentos de couro, o painel, portas e console revestido em corvinho, o corvinho do padrão brilhoso mesmo do Corcel. Na forração do piso era o bouclé, que era usado também no Galax, né? Saiu 2 tipos de sistema de elevação de vidros das portas. Os primeiros eram manuais, com a manivela, e a segunda série saiu com os vidros elétricos, né? Nós estamos falando em vidro elétrico num carro de 1978. Para os padrões do Brasil, ele era uma excelência bem aprimorada, né? Nós temos basicamente 2 tipos de volante que usaram. Eles usaram o volante com aro de madeira e também foi usado o volante com aro de couro. O projeto inicial dele contemplava apenas 2 lanternas de cada lado, na traseira. Tive o prazer de conhecer esse projeto no papel vegetal, o projeto original dele, e depois foi mudado como ele ficou definitivamente do primeiro ao último modelo, né? Ele foi nitidamente inspirado nas linhas das Ferraris, lógico que das Ferraris mais antigas do que ele, né? Porque eles seguiam aquela linha arredondada. Por isso ele é um carro que eu posso falar hoje, que até hoje é um carro atemporal. Ele tem curvas lindas, é um carro muito, muito bonito, agradável de se ver, né?
A motorização dele para a rua, desde que ele saiu com um motor Volkswagen 1600, com 2 carburadores. A caixa dele era a caixa original do Fusca 1600, não era a caixa mais longa, mas era a caixa compatível. Ele vinha com freio a disco na dianteira, que é o mesmo da toda a família Volkswagen. O chassi dele era Fusca, não é o chassi de Brasília, que muitas pessoas confundem, né? Porque existem algumas diferenças de assoalho e alguma, não entre eixo, mas existem algumas pequenas diferenças. Ele vinha já com de fábrica. Do lançamento ele vinha com catraca na suspensão dianteira, que era a regulagem da altura. Quer dizer, o cliente pegava, regulava da altura que ele queria. Nós conhecemos, a maioria das pessoas conhecem 2 modelos de Bianco. O Bianco 1 e o Bianco S2, como ele é popularmente conhecido. Não existiu o Bianco S2. É a segunda série. Só que entre essas 2 séries saiu um modelo de transição. Ele muda pouca coisa. Algumas ranhuras falsas de entrada de ar. Muda a saída de ar da última série, da saída do motor de ar atrás da placa, é mudado, que os anteriores não tinham. A própria entrada de ar ao lado da caixa de roda traseira. São detalhes pequenos que fazem essa mudança. Existem alguns Biancos, os primeiros, que saem com uma falsa ranhura no capô dianteiro, imitando uma leta de refrigeração. Esses, até onde a gente sabe, são os primeiros Biancos que o Tony teve a participação. O Tony Bianco teve a participação nos 50 primeiros Biancos, e dali para frente foi mudado a empresa e eles continuaram, mas sem a presença oficial do Tony na continuação deles, né? Então, isso segundo o relato do próprio Tony, né? Nós temos uma produção dentro das nossas pesquisas, nossas análises aí, não fiz sozinho. Tudo que eu estou falando aqui, a gente também deve a pessoas que investigaram, que procuraram, pessoas dedicadas a registrar a história da maneira certa. Eu agradeço muito aos amigos do grupo do Bianco, que sempre a gente está trocando muita informação. Então, assim, foram fabricados dentro da nossa busca, dentro da nossa pesquisa, menos de 500 carros, na verdade. Os primeiros carros vinham com um prefixo da numeração de chassi. A partir dos 50 carros para frente já vieram com a sigla BS. Então aí foram em série catalogados os carros, né? A estimativa hoje é que existam algo entre 200 a 250 Biancos ainda, alguns com documentos, outros sem, alguns parciais, outros modificados, mas em condições de uso, de rodar, nós temos estimativa de 100 a 150 carros, né, aptos a sair, a rodar, emplacados certinho, como tem que ser, né? Pelo mundo, nós temos carros, nós temos, além do Brasil, nós temos Biancos no Paraguai, na Argentina, na França, nos Estados Unidos e talvez mais em algum país que eu não tenha nesse momento os dados. Mas nós temos sim carros exportados para o mundo. Eles foram exportados agora, muitos deles nessa última década agora, nesse tempo mais recente, né? A identificação, como eu falei do chassi dele, é muito curioso porque as pessoas perguntam: poxa, onde é que está o meu carro? Meu carro tem chassi remarcado, ele não tem número de chassi. Realmente ele não vinha com número de chassi. A numeração dele vinha dentro do porta-malas dianteiro ao lado direito, uma chapinha de alumínio, com a numeração de série, a data de lançamento, a data do carro, né? Ano e modelo.
era a identificação que tinha também nos outros carros de fibra que nós tínhamos no Brasil. A exemplo do Gurgel e outros tantos. A partir de um determinado tempo, os Detrans exigiram que os chassis fossem marcados, essa numeração no chassi mesmo. Então eram fornecidos a autorização para a remarcação do chassi. Por isso é muito comum você encontrar tanto no Bianco quanto em outros carros esportivos, carros de fibra da época, chassi remarcado. O chassi foi trocado? Não foi. No caso do Bianco, a Volkswagen fornecia um chassi virgem com a mecânica, mas sem a numeração, né? Então essa numeração é exclusiva do Bianco. Apesar de ele compartilhar o chassi do Fusca, então ele não tem a numeração sequencial do Fusca, né? Em cima disso a gente pode falar que muitas peças compatíveis, muitas peças usadas no Bianco hoje, praticamente todas da mecânica são da mecânica ar. Desde o cilindro de freio, o cilindro reservatório de freio, o cilindro de circuito duplo, o reservatório é duplo também, é o mesmo que usavam na Volkswagen Brasília. Suspensão dianteira ele vinha com regulagem, com catraca. No caso específico do meu, que é um 79, ele vinha com os filtros de ar banhado a óleo. Isso é bom? Eu acho que não. Mas hoje talvez não seja, mas não era o filtro que ele usava. Enfim, as borrachas de vidro, todas elas, lógico que cortadas, eram usadas as do Opala, derivadas do Opala. Jade, mas se eu não encontrar hoje uma borracha do Opala, posso pôr outra? Sim, pode pôr a que servir. Muito, muito comumente usa-se a do Chevette, que é muito parecida, que elas têm um friso. O que muda? Por que a do Opala? Porque o para-brisa traseiro do Opala ele tem cantos em 45 graus da parte inferior do para-brisa. É o mesmo corte do Bianco. Então ele usava essas borrachas do Opala. Era o único carro, pelo menos que eu conheço, que tem esse tipo de corte de borracha, né? Nada impede que se use outra, mas eu quero preservar, eu quero fazer como ele saiu. Era essa que era usada. Na questão, vamos para a questão externa dele. Os esguichos de água, os esguichos brucutu, os esguichos do para-brisa, do que usavam? Ele era usado os esguichos da Kombi. O reservatório de água do Bianco era usado do reservatório do Passat, de água do para-brisa, né? Os faróis dianteiros, os faróis da Brasília. Os piscas dianteiros que ele usava eram de painel, ele era usado nos painéis dos Mercedes, dos trator, umas luzes luz espia, né? É um pisca muito pequenininho, bem discreto, mas enfim, era o que foi colocado até para não se sobressair, para não tirar aquela ideia do carro de competição, num carro esportivo, né? Já no interior dele, nós temos os defletores de ar do painel. Então, a primeira série tem os defletores retangulares, mas o da segunda série, que eles eram redondos, eles eram usados do Passat. Inclusive é muito parecido, um diâmetro um pouquinho menor do que o do Gol, mas eram usados do Passat, né? Os defletores nas portas vinham 2 defletores de ar. Eram usados do Passat, que é o mesmo da Variant 2, que são os defletores retangulares, né? Os puxadores de porta, o Bianco usava os puxadores do Alfa Romeo 2300. Eles eram, como eram colocados no carro, não eram revestidos, eles eram no material, no PU, né? Os pinos de travar porta do Bianco interno eram o mesmo da Brasília do Fusca. As dobradiças de porta são usadas do Passat antigo. As maçanetas externas saíram 2 tipos de maçaneta. Saiu a maçaneta da primeira série do SP2 e na segunda série saiu a maçaneta do Fiat 147. Não existiu outro tipo de maçaneta pro Bianco até então. Estamos falando dos carros originais, né? Na porta, entre o vidro e a porta existe um friso com uma pestana, um acabamento. Esse friso era usado do Opala 2 portas. É plug and play? Não, ele tem que ser
feito um ângulo no friso, mas é o do Opala. Então, de repente a pessoa tá tentando buscar isso e não está achando, é assim que se faz mesmo, ele é entortado, literalmente. O espelho interno é usado mesmo da Variant 1, do TL, do Zé do Caixão, o espelho central, né? A luz do teto é a luz do porta-luvas do Chevette. É uma pequenininha, ele saiu por muitos anos depois, inclusive, se eu não me engano, a Chevrolet continuou, a GM continuou com os outros carros usando o mesmo formato de iluminação, né? As fechaduras, as travas dos capôs dianteiro e traseiro eram as travas do Opala, as travas do capô do Opala. Tanto que ele compartilha o cabo de acionar, de liberar o capô, é o cabo do Opala. A luz de placa traseira é uma luz universal do bug. Se encontra até hoje, ela é fabricada até hoje praticamente sem alteração. A diferença é que, em vez dela ser colocada por cima da fibra, é feito um buraco e ela é embutida por dentro da fibra. Fica só a parte do olho da lentezinha da iluminação para fora. O tanque de gasolina, o Bianco usa o tanque de gasolina do Fusca. É plug and play? Não. É do Fusca antigo. Ele tem que ser cortada a boca do tanque. Ela é cortada e passada para a posição superior. E a parte de baixo do tanque, literalmente, ela é amassada para poder dar movimento nas barras de direção e tudo mais. Então já não é um tanque muito grande e ele acaba perdendo alguns litros por isso, mas pelo menos ele é o modelo que foi usado para encaixar ali que dá certo. A posição da bateria é na frente, na dianteira, fica ao lado direito, talvez até já prevendo uma questão de balanceamento de peso, não é muito, mas tudo ajuda numa continuação. Eu falei antes dos volantes, mas não falei sobre o encaixe. A estria do volante é o volante do Fusca, mas é a estria grossa do volante mais antigo. Existe um ventilador interno do Bianco, ele não resolve muita coisa, mas ele está ali. Se alguém quiser usar, é o do SP2. Ele é acoplado ao lado direito do painel. Era o que tinha, eu não encontrei outro modelo diferente. Os cintos de segurança que o Bianco usa são cintos de 2 pontos na posição transversal. Não é cinto 3 pontos, até porque você não tem como colocar o sistema ali, enfim. O comando de seta é o mesmo do Fusca, sem o botão de alerta. Porque o botão de alerta fica embaixo do painel, no mesmo estilo dos botões da Kombi e do Fusca, salvo o botão do esguicho do limpador do para-brisa, que era o mesmo que era usado nos Pumas, e MP Laffer também usou esse mesmo botão de esguicho. Hoje é fabricado pela Lucas, é importado, mas você encontra o mesmo padrão, caso a pessoa queira deixar nessas condições. Ele foi lançado, ele saiu com uma proposta de um esportivo, um carro de pista. Então eu não vejo nada, contra um swap num carro desses, há algumas melhorias, até por uma questão de segurança, né? Quando a gente fala em segurança, não é você exceder limites na estrada, mas você ter condições de sair de alguma situação de risco mais rápido possível, até porque nós estamos com um carro muito vulnerável. Eu costumo dizer assim, um carro tanto nessa categoria do Bianco quanto os outros carros de fibra, vamos falar no Puma, no Miura, a gente sabe que se acontecer um acidente é fatal, não vai ter uma segunda chance. Então esses carros não oferecem segurança em relação a isso. Então a segurança nós temos que ter na condução deles. E para isso a gente precisa ajustar, melhorar algumas coisas. Eu quero ter um carro original, ótimo.
mas assim, teu cuidado na estrada é redobrado e muito mais, né? Muito maior. É nostálgico. Eu acho que sou nostálgico, mas assim, se puder ter um pouquinho mais de segurança, melhor. Como eu falo, muita coisa eu posso falar pelo meu carro, e assim a gente tem fundamento para falar, como eu digo assim, para falar no meu, como ele era, como ele veio, o que é compatível, o que é original, o que não é. Tenho certeza e posso afirmar isso, que não existem dois Biancos iguais. Mesmo na questão de, eles são do mesmo ano, são, mas alguma coisa tem de diferente neles. Até porque, na composição e na montagem dos carros na época, cada carro tinha um acerto específico para portas, para aro de farol, para todos os componentes dele. Então uma carroceria era montada, ela era ajustada na fábrica, e tanto que cada carroceria, cada peça móvel tem a numeração final, geralmente o final do número do chassi, colado nessa peça. Então a porta de um Bianco não vai servir em outro. Quer dizer, serve, mas vai ter que cortar, mexer, modificar algumas coisas. Então elas são exclusivas, cada carro é exclusivo. A questão das cores, os padrões de cores dos Biancos. Na época eles usavam muitas cores metálicas, entre elas o azul, o verde, o vermelho, o dourado, tinha o Bianco prata também, que ele era um prata metálico, era bastante usado. E as cores sóbrias, as cores lisas, que eram o vermelho, o branco, o amarelo, enfim, cores bem marcantes, né? Então não existia uma série, um padrão de cor, porque a própria composição de cores, elas eram usadas as cores de outras montadoras. Hoje você tem a facilidade de criar uma cor, de criar uma tonalidade diferente e exclusiva para o teu carro. Na época você podia criar, mas você não iria criar para o segundo carro a mesma tonalidade, justamente pela questão da produção de cores, né? Como nós temos um universo pequeno de Biancos, a grande maioria dos proprietários se conhecem entre si e confraternizam pelo menos uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada ano a gente está se encontrando aí, e a estrada é nosso chão, nós temos algo em comum e temos que preservar a história também, né? Da melhor maneira possível. Torno a dizer, a história ela deve ser reescrita também, muitas vezes com uma melhoria, ou enfim. Como cada carro é único, cada pessoa é única, a gente não pode exigir que todos mantenham a mesma igualdade. Hoje o nosso papo foi rápido. Espero que possa ter ajudado ou esclarecido alguma dúvida. Se você gostou desse conteúdo, por favor, curta, compartilhe. Isso aí vai dar força para que a gente possa trazer pessoas que entendem de outros carros, de outras marcas, para estar conversando aqui, para estar trocando ideias. A gente aceita sugestões também e estamos aí para isso. Fiquem bem, até o próximo. Um abraço.